contramão do sistema. Na contramão. Estou seguindo na contramão do sistema. Eu vou, não sou do mundo, não. Tô decidido na contramão do sistema. Senhor. Amém, irmãos? Estamos iniciando aqui mais um programa Na Contramão e louvamos ao Senhor que todas as terças-feiras a gente está tendo aqui a oportunidade de estar na Rede de Fé, desfrutando de uma palavra sempre direcionada para os jovens, e hoje não vai ser diferente. A gente vai estar aqui desfrutando um pouquinho sobre a história da Abigail. E para quem tem acompanhado o programa Na Contramão nas últimas semanas, sabe que ele não está sendo feito ao vivo nos estúdios da Rede de Fé. Isso por conta dessa pandemia, né? A gente está observando esse distanciamento social. Então, fizemos esse programa gravado por meio do aplicativo Zoom e vocês, então, terão a oportunidade tanto de ouvir nossa voz aqui pela rádio, como acompanhar a gravação desse programa por esse aplicativo. Então, a imagem está gravada e vocês podem acompanhar pelo YouTube. E, para isso, basta colocar o nome Programa Na Contramão e a data de hoje, e vocês encontrarão o link da Rede Fé e também pelo link da igreja, né, Ingrid? Explica aí, pessoal. Você pode pesquisar lá no YouTube, Igreja em Campina Grande, e aí vai estar liberado, mas nesse canal do YouTube da igreja só vai estar liberado um pouquinho mais tarde. Ou seja, se você estiver na rádio ouvindo a gente, você só vai conseguir ver a gente uma hora depois. Amém. Amém. Então, como foi gravado, vocês não terão como ligar para a rádio como é de costume, né? A gente sempre ouve muitos testemunhos, muito encorajamento de todos vocês que nos ligam, é sempre muito gratificante receber a ligação de vocês, mas hoje não vai ser possível por esse motivo aí que eu acabei de falar. Pois bem, como eu falei, né, hoje a gente vai desfrutar um pouquinho da história de Abigail. E a história dela está registrada no livro de 1 Samuel, capítulo 25, que eu encorajo vocês a pegarem suas Bíblias para acompanhar conosco. 1 Samuel, capítulo 25, do versículo 2 em diante. E aí, irmãos, Abigail foi muito importante aí para que Davi não cometesse aí a morte de diversas pessoas. Mas como assim? Você deve estar me perguntando. É que é o seguinte, Davi, ele, nesse período aqui do capítulo 25 de 1 Samuel, ele estava fugindo de Saul. E, nesse momento da fuga, ele estava sendo acompanhado por 600 homens. Então, Davi tinha ali 600 pessoas que estavam em sua companhia e precisava cuidar. Mas, como ele não tinha suprimento, ele pediu ajuda a Nabal. Mas quem é Nabal? Nabal, versículo 2 do capítulo 25, diz que era um homem abastado, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, ou seja, era uma pessoa bastante rica. Mas por que então Davi pediu ajuda justamente a essa pessoa? Né? Por que justamente procurar Nabal? Não era só por conta da riqueza dele, mas é porque no versículo 8 vem mostrar que em um momento anterior Davi tinha ajudado os pastores de Nabal. Então seria meio como uma gratificação. Davi teria ajudado primeiramente os pastores de Nabal e agora, como ele estava passando por dificuldade, ele pediu então ajuda a Nabal. Acontece que a gente vai ver aqui no versículo 10 que Nabal não prestou auxílio a Davi. Ele diz o seguinte: quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem do seu senhor. Então, Nabal não reconheceu toda a ajuda que Davi fez e não prestou a devida ajuda. E é nesse momento que entra, então, Abigail. Abigail era a esposa de Nabal. E ela, ao tomar conhecimento de que o seu esposo não tinha prestado auxílio a Davi, quando ela é comunicada, então, pelo seu servo, ela toma ali conhecimento que Davi iria matar diversas pessoas ali que estavam juntos de Nabal, né? Todos os que fossem do sexo masculino, incluindo Nabal, seriam mortos por Davi e os seus homens. Então, Abigail, ela
vai à frente, né? No versículo 18, ela diz aqui que ela providenciou suprimentos para ajudar Davi. No versículo 18 diz: Então Abigail tomou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos, e os pôs sobre jumentos. E foi então em direção a Davi. E aí, por conta dessa atitude, né, que ela teve, Davi mudou o que estava em seu coração, né, de praticar vingança contra Nabal. Naquele momento, no versículo 32, ele bendiz ao Senhor por ter enviado Abigail para o auxiliar, e a partir desse momento ele não faz ali justiça com as próprias mãos. E a gente vai ver nos versículos seguintes que o próprio Senhor produz essa vingança, né? Nos versículos seguintes a gente vai ver que pouco tempo depois o Senhor tirou a vida de Nabal. Então, a gente vai ver aqui ao longo do programa muitos ensinamentos que a gente pode ter, muitos princípios que podem ser aplicados à nossa vida em relação tanto às atitudes que Abigail teve, como também em relação às atitudes que Davi teve. Então, eu passo aqui a palavra para a Cristiane, iniciar aqui tocando alguns pontos que foram bem encorajadores da história de Abigail. Isso, eu queria ler o versículo 3 do capítulo 25, que diz assim: Havia um homem, não, é o 3, né? Nabal era o nome deste homem, e Abigail de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Caleb. Então, assim, um ponto que eu achei bem curioso é que a Bíblia, ela põe primeiro, né, o nome sensata e depois vem formosa. Então, eu creio que na Bíblia não tem nada por acaso. Então, se ele enfatizou primeiro essa sensata e depois a formosa, porque tem um propósito. E aí eu queria ler com vocês 1 Pedro 3, versículo 3 e 4, para corroborar com o que eu estou falando. Diz assim: Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestiário. Seja, porém, um homem interior do coração, unido ao incorruptível traje de espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. E aí a gente pode se fazer essa pergunta, né? E nós, o que temos valorizado mais? O exterior ou o interior? Porque o valor dessa esposa, aqui a gente pode observar que estava no seu coração e não no interior. Então, infelizmente, hoje em dia, quantas mulheres ao nosso redor acham que serão lembradas e reconhecidas por sua beleza, por sua jovialidade, né? Certamente, a história de Abigail não é lembrada pelas gerações, devido à sua formosura, mas foi por suas ações terem sido dignas diante de Deus e por desviar a ira de Davi, para que iria, né, essa ira de Davi iria assolar todo o seu povo. Então, assim, a gente quer trazer também um equilíbrio. Não é que agora a gente vai ser desleixada e andar de qualquer forma descabelada. Não é isso. Mas qual é a nossa prioridade, né? É o nosso interior. Então, que a gente precisa, assim, de fato, estar cuidando da nossa aparência, aproveitar as oportunidades de trabalho ou de estudo que aparecem, mas, acima de tudo, precisamos deixar que Deus trabalhe em nosso caráter, quer dizer, em nosso interior. Precisamos estar claros do plano de Deus em nossa vida. E, assim como a Abigail, nós possamos, de fato, ser usados pelo Senhor. Amém. Ai, tá travado aqui, eu nem vi. Então, uma característica que eu queria falar com vocês agora é principalmente isso, o que é que caracterizava Nabal e o que é que caracterizava Abigail. Quando a Bíblia vai falar sobre ele, né, no versículo 2, ele começa a dizer assim: havia um homem em Maom que tinha as suas propriedades no Carmelo. Era um homem muito rico. E aí começa a falar, né? Era rico, fazia isso, fazia aquilo, mas não fala sobre o caráter nem a pessoa de Nabal. Falava sobre o que ele possuía. E no versículo 3, diz que o nome desse homem era Nabal e a mulher dele se chamava Abigail. Ela era inteligente e bonita. A minha versão diz assim, troca sensata por inteligente. E aí ele fala, porém Nabal era grosseiro e mau em tudo que fazia.
Isso é uma coisa assim, é muito forte assim para nós que somos jovens, nós que somos cristãos. Muitas vezes nós queremos, né, é, alcançar algumas coisas e sermos reconhecidos por aquilo que alcançamos. Nabal, ele era reconhecido também porque era muito rico. É tanto que Davi, nos versículos mais para frente, pelo menos se você tiver a versão NAA, vai dizer que Nabal era afortunado. E isso é uma coisa assim que às vezes a gente quer. Faz mal. Eu trabalhar, estou estudando para isso, né? Estou sofrendo aqui na universidade 5 anos para ter um sustento. E isso, muitas vezes a gente fica assim, focado nessas coisas e acaba que isso às vezes nos caracteriza. Caracterizar, ele é estudioso, ele é isso, ele é aquilo. Mas aí, quando vai olhar o seu caráter, às vezes você pode ser grosseiro ou mal nas coisas que você faz. E isso não é prudente para nós. Mas devemos ser, né, como Abigail, que além do seu exterior, cuidava principalmente do seu interior. Ela tinha o equilíbrio, como o Cris falou, mas, sobretudo, ela era uma pessoa que sabia cuidar de si. E ela, no futuro, né, mais para frente, ela foi importante para o povo da sua casa. E esse encorajamento, né, que eu quero deixar para você é que você busque as coisas do mundo. Não tem problema você buscar as coisas do mundo, não. Cuidado aí. Não quero falar aqui. Você busque se aperfeiçoar, universidade, tal, mercado de trabalho. Mas não deixe o Senhor, porque Nabal tinha tudo isso, mas ele não tinha o temor ao Senhor, que foi uma característica de Abigail. Amém. Então, falando, depois de vocês falarem um pouco de Abigail, eu queria aqui tocar em uma característica aqui de Davi, que não é louvável aqui nesse contexto, mas que traz ensinamentos para nós. Aqui, como eu falei, no capítulo 25, Davi, ao ter sido ali, não ter obtido o apoio que ele esperava de Nabal, ele quis praticar vingança, como eu falei anteriormente. E ele juntou ali 400 pessoas para fazer isso. No versículo 13 ele diz: Davi, cada um cinge a sua espada, e cada um cingiu a sua espada, e também Davi a sua. Subiram após Davi uns 400 homens. Ou seja, Davi quis se vingar. Mas será que é essa atitude que nós, como cristãos, devemos fazer quando somos injustiçados, como Davi foi nesse momento? A Bíblia mostra aqui em Romanos, no capítulo 12, versículo 17 ao 21, ele diz assim: Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: A mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal como um bem. Então, essa aqui era a atitude adequada que Davi deveria ter tido. Não querer se vingar. E é o que a Bíblia mostra para a gente em Romanos. E nós também devemos ter essa atitude quando formos injustiçados. Mas, mesmo Davi tendo essa atitude aí inadequada, né? A gente vem ver que ele foi uma pessoa que esteve atento ao que o Senhor tinha a falar para ele. Quando o Senhor utilizou ali Abigail para vir até ele e pedir que ele não cometesse a vingança que ele pretendia, Davi reconheceu que não foi Abigail que veio até ele, mas foi o Senhor que a enviou para ele, para poder mudar o que estava proposto em seu coração. E isso é bastante interessante para nós. A gente pode observar aqui no versículo 32 de 1 Samuel 25, que Davi disse o seguinte: Bendito o Senhor de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Então, ele bendisse e reconheceu que tinha sido o Senhor que tinha enviado Abigail até ele. E essa deve ser a nossa atitude. Muitas das vezes, Deus usa pessoas ao nosso redor, os irmãos, para vir até nós e mudar o que está proposto em nosso coração, que muitas vezes não é de acordo com a vontade de Deus. E nós precisamos reconhecer que essas pessoas estão sendo usadas por Deus e, tal como Davi aqui, se arrepender. É muito louvável diante de Deus o arrependimento. Davi, naquele momento, ia cometer uma injustiça, ia se vingar.
mas ele se arrependeu quando Deus enviou Abigail até ele. E que todos nós, jovens que nos ouvem nesse momento, também tenhamos essa atitude. Quando os irmãos forem usados por Deus para vir até nós, nos aconselhar, nos mostrar o caminho de Deus e fazer com que a gente mude o nosso coração. Amém. E assim, um ponto também interessante em relação ao coração de Nabal. Ele, como a Bíblia falou, ele também tocou, ele tem um coração muito duro. Porque, veja só, quando Davi enviou os servos dele para falar com Nabal, ele disse, diga a ele que eu já ajudei os pastores dele. Até no versículo 8 ele diz, capítulo 25, pergunta aos teus moços e eles te dirão. Ele estava dizendo assim, ajudei, mas você, Nabal, vá lá nos seus servos, nos teus moços e pergunte que o que eu estou dizendo é verdade, né? Mas qual foi a atitude de Nabal? Eu lá sei quem é Davi, ou quem é Davi, e quem é o filho de Jessé. Então, ele fez descaso. Então, assim, que a gente também não tem essa atitude do coração de Nabal, que é um homem de coração duro, né? E maligno, como diz aqui, e ele era maligno em todo o seu trato. Então, que a gente esteja atento também a essa situação. Amém. Então, com essa breve aqui introdução sobre a história aqui, a gente vai aqui finalizar o primeiro bloco. Daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco para dar continuidade a essa história que é bastante rica e tem muita coisa a nos fornecer, né? A nos ajudar. Então não sai daí não. Enquanto a gente vai para o intervalo, fica aí ouvindo alguns hinos e acompanha aí com a gente, que a partir do segundo bloco a gente vai mostrar outros pontos interessantes aí sobre a história de Abigail que se aplicam ao nosso viver atualmente. Jesus é o Senhor. Até daqui a pouco. Venho me arrepender e prostrado estou. Percebo que deixei o primeiro amor. Se o mundo eu conquistar, de nada valerá. Se de ti eu me afastar, sei que nada sou sem ter a ti, Senhor. A minha suficiência vem de Deus. Me ergue, põe de pé e firma minha fé. Tomo essa decisão de só viver para te servir. Percebo que deixei o primeiro amor. Se o mundo eu conquistar, de nada valerá. Se de ti eu me afastar, sei que nada sou sem ter a ti, Senhor. Pois a minha suficiência vem de Deus. Me ergue, põe de pé e firma minha fé. Tomo essa decisão
De ti meus olhos não irão se desviar. Se em algum momento eu vier a fraquejar, de ti meus olhos não irão se desviar. Amém, irmãos? Estamos de volta aqui com o segundo bloco do programa Na Contramão. E, como vocês sabem, né, esse programa foi gravado. Como eu falei no primeiro bloco, ele foi gravado, então não tem como a gente interagir com vocês por meio das ligações. Hoje, para quem está nos acompanhando a partir de agora, a gente está falando um pouco sobre a história de Abigail. E ela está registrada em 1 Samuel, no capítulo 25. Então, a gente já fez um pequeno resumo dessa história no primeiro bloco. Para quem estiver chegando agora, depois dá uma lidazinha no capítulo 25 para se situar e vai acompanhando aqui conosco, que a gente vai desfrutar aqui de alguns pontos muito interessantes da história de Abigail que se aplica à nossa vida. E aí eu passo para a Ingrid dar continuidade ao que a gente estava desfrutando no bloco anterior, né, Ingrid? Amém. Como o Cris já falou, né? Nabal ele tinha um coração muito duro. E aqui eu queria chamar a atenção de vocês, né, para um detalhe de um servo, que é o versículo 14, que diz assim: nesse meio tempo, né, quando Davi já tinha dito para todo mundo se cingir lá e para ir para o ataque, para matar Nabal e os seus da sua casa, ele fala: um dos moços de Nabal foi falar com Abigail. Ou seja, a primeira tentativa, Davi mandou falar com Nabal. Nabal disse que não, deu negativo a sua resposta para Davi. E aí o servo, né? Os servos sabiam daquela situação, de alguma forma, e aí eles, não, tá acontecendo alguma coisa, vai vir coisa ruim aqui, falar com Abigail. E aí ele foi falar com Abigail e diz assim: Davi enviou do deserto mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os pôs a correr. No entanto, aqueles homens não têm sido muito bons. E aí, nesses 2 versículos, ele vai falar de como Davi e os homens de Davi foram para eles, né? Que foram como um muro que cercaram. Eu convido vocês a ler depois, né? Porque nós aqui não temos tanto tempo. Mas fala que nunca foi maltratado, que não fez mal. E isso era muito positivo para os servos de Nabal. E o versículo 17, que é o que eu queria que vocês tivessem mais atenção, ele fala assim: o servo, né, conta tudo e vai falar com Abigail. E agora pense bem e veja o que pode fazer, porque o mal já está determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. Ele é homem maligno e não há quem consiga falar com ele. Ou seja, até o próprio servo conhecia Nabal e ele sabia que não resolveria. Isso é uma coisa que a gente deve estar atento, né? Abigail, ela tinha uma característica de ser uma pessoa que sabia ouvir. Ou seja, se ele sabia que ninguém conseguia falar com Nabal, é porque Nabal não era alguém que ouvia. E Abigail sim, porque ele foi falar com ela e ele sabia que ela teria a solução, porque ele disse: pense bem e veja o que pode fazer. Isso é uma coisa assim que no meio daquela situação que Abigail ia ver as pessoas da sua casa morrer, ela teria que pensar muito rápido, né? E aí eu vou deixar aqui com Joyce agora, que vai citar questões importantes sobre isso. Gente, eu tô em casa, acho que vocês ouviram o barulho de uma moto agora. Mas tudo bem, acontece. E aí eu queria que vocês, né, se atentassem para o que Joyce vai falar e depois eu volto complementando. Amém. Amém, Ingrid. No versículo 18 de 1 Samuel fala assim: Então Abigail tomou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passa e 200 passas de figo, e os pães sobre o jumento. Quando a gente estava desfrutando, Danilo e Aninha mandaram um vídeo pra gente do irmão falando sobre a história de Abigail. Nesse meio termo, também na história, como os irmãos podem ver, fala a respeito nesse versículo, quando Abigail foi ter com Davi, que ela preparou isso tudinho.
Então, a irmã, ela comparou isso com um bom depósito. E, assim, como se fosse um momento de escassez, vamos dizer assim. Ela estava bem preparada. E, vamos dizer assim, ela não precisou de ficar sozinha. Ela teve a ajuda de outras pessoas, como a irmã falou. Então, a gente pode adaptar isso como na nossa experiência espiritual. Nesse momento, a gente pode sim se encher assim individualmente do Senhor, de hinos, da palavra mesmo, de compartilhar com os irmãos, mas está claro que a gente precisa de, de ter comunhão com os irmãos. E graças a Deus pelo meio da rádio, né? Que a gente está, mesmo nesse momento tão difícil de isolamento, mas a gente está aqui, pertinho, vamos dizer assim. E que nem a Abigail, ela precisou de ajuda para preparar a comida para Davi. Então, que a gente possa, assim, não só dizer que precisa de ajuda, mas quando o irmão quiser nos ajudar, assim, dar um conselho, aquele famoso puxão de orelha na gente, que a gente não possa, assim, recuar, mas ver que isso é uma oportunidade do Senhor nos renovar e que a gente possa realmente adaptar isso. Amém. Volto com você, Ingrid. Peguei aqui. E aí, né, como já se falou, no versículo 18, ele traz essa atenção. Abigail pegou a toda pressa. E no versículo 17, o servo tinha dito, e agora pense bem e veja o que pode fazer. Você já tem que pensar rápido. Qual foi a reação dela? Pensou rápido, pegou todas as coisas à pressa. E aí ela disse, vão à minha frente que eu vou logo atrás. Ou seja, ela tinha pessoas com quem contar, ela tinha pessoas que naquele momento poderia proteger, como o Joyce falou, né? Muitas vezes a gente recusa alguma ajuda dos irmãos por achar que estamos bem e, na verdade, às vezes a gente está precisando desse puxão de orelha, que é para nos trazer para perto, porque às vezes nós desejamos fazer coisas que não estão de acordo com a vontade de Deus, né? Como Davi, como o Danilo bem citou, Davi ele fazia justiça com as suas próprias mãos. E se você ler os versículos seguintes, diz que foi o Senhor Deus que impediu que Davi fosse fazer aquilo. Isso tem uma coisa totalmente ligada com o reino, né, de Deus ali, o reinado de Davi também. E que a gente também vai falar no final, tá? Fica aí, não sai não. E isso é uma coisa que deve nos alertar, né? Porque Abigail, ela tinha características muito importantes. Ela era observadora e ela era humilde. Você precisa ser humilde para escutar os conselhos dos irmãos. Você precisa ser humilde para quando o Senhor te iluminar na palavra, quando você está lá na leitura da Bíblia, e o Senhor te ilumine em alguma questão, você precisa ser humilde e aceitar aquela repreensão e aceitar aquela correção, porque o Senhor corrige aqueles que Ele ama. E nós precisamos ser amados pelo Senhor, sabe? Assim, não no sentido que o Senhor já não nos ame, e nem que a gente precise fazer coisas para que o Senhor nos ame. Afinal, Ele já amou quando Ele entregou o próprio Cristo, o seu Filho. Mas nós precisamos ser esses que temem ao Senhor, sabe? Que é um com a vontade de Deus e é humilde em atendê-lo. E Abigail, ela foi humilde quando vem a questão de que ela viu Davi, né? Ou seja, a observadora. Ela viu Davi e ela desceu depressa do jumento e prostou-se sobre o rosto, diante de Davi, inclinando-se até o chão. Ou seja, uma posição de humilhação. E ali ela implora, né, fala com ele, e ela diz que a culpa recai sobre mim. Ou seja, observadora, humilde e responsável. Nem foi ela que falou nada para Nabal, ela nem estava lá, ela não tinha nada a ver com a situação ali que estava acontecendo, e ela disse, não, a culpa foi minha, peraí, vamos com calma. E ela disse, meu senhor, que a culpa recaia sobre mim. Ou seja, ela tinha noção daquela responsabilidade que o seu marido não assumiu. Isso é uma coisa que deve nos chamar a atenção. Muitas vezes a culpa, a responsabilidade não é nossa, mas às vezes temos que assumir essa responsabilidade, porque existe um trabalhar do Senhor. E nós precisamos também ser observadores, como Abigail, para entender que
as pessoas têm necessidades. Ela é uma pessoa que supriu também. A Abigail é uma mulher cheia de riqueza, né? Quanto mais a gente falar aqui, vamos ver tudo, uma em cima da outra. E ela viu a necessidade de Davi e do seu povo ali, dos homens que estavam com ele, que era fome, e ela foi lá e supriu. Ou seja, ela tinha em casa, Davi ele pediu coisas que tivesse a mão de Nabal. Quando eu leio isso, eu entendo que, tipo, é coisa que tem a tua mão, então é coisa assim que, tipo, tá fácil pra mim, não é difícil de pegar. E isso é uma coisa que a gente deve atentar, sabe? Imagina ela ter que preparar tudo isso bem rápido e ir atrás de Davi para oferecer. E é meio que esse compartilhar que eu quero deixar para você, que você seja um jovem, aí uma jovem, atenciosa, humilde a ouvir falar dos irmãos, muitas vezes, talvez algumas vezes, né? Não sei se muitas. Talvez quando o irmão vai falar com você, você não consiga interpretar direito o que ele está dizendo e acha assim que ele está falando meio que de uma maneira rude, ou que você não concorde com a forma que ele falou. Mas os irmãos, quando eles falam algumas coisas pra gente, eles não falam com o objetivo de nos fazer desistir, sabe? Pelo menos os que têm comunhão com Deus. Aí você tem que saber discernir também aqueles que são um portal de Deus, canal de Deus na sua vida. São pessoas que têm, sobretudo, eles são exemplo do próprio Cristo para você, sabe? Eles têm uma vida de realidade, uma vida de serviço a Deus. E nós precisamos ou entender que muitas vezes, né, às vezes a gente pode se machucar, mas até aquela repreensão, se nós soubermos ser humildes e colocar nossas questões diante do Senhor, o Senhor vai cuidar. E a gente vai mostrar mais na frente também é, o que seria esse cuidar aí, que é o Senhor que faz. Amém. Devolver a bola para quem agora? Já sei para Josiel. Amém, assim, interessante que essa atitude dela, como a Ingrid falou, aqui eu me lembrei daquele versículo de Provérbios 15, que diz que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, Nabal teve essa palavra dura e rejeitou e não quis nem saber. Então, suscitou a ira de Davi. Mas ela, por chegar, por se humilhar, como a Ingrid falou, então ali já pôde mudar aquela resposta branda, já mudou o furor de Davi. Então, a gente vê em Abigail característica de Cristo. Cristo foi aquele que se humilhou, desceu do trono, né? Saiu do trono dele para vir aqui e nos salvar. Então, por isso que essa história dela foi tão lembrada, porque ela era essa mulher, né? Que, assim, que se humilhou, teve essa característica de Cristo, e graças ao Senhor mudou todo o histórico do seu povo. Amém, Joselma? Amém, amém, é verdade. Mia, eu compartilho com esse seu compartilhar. Uma das características também de Abigail, que a gente pode observar, é a intercessão, né? Que também é uma característica de Cristo. Como Cristo é o nosso intercessor, né? A Bíblia fala. E Abigail é uma mulher intercessora. E como isso é precioso, né? Para nós jovens, assim, ser jovens que intercedem pelo próximo, pelos nossos amigos, pelas nossas famílias, pelos nossos vizinhos, enfim. Aqui em 1 Samuel, no capítulo 25, versículo 25, diz assim, no 25 e 26, não se importe, ó meu Senhor, com este homem de Belial, a saber com Nabal, porque o que significa o seu nome ele é, né? Nabal significa louco, né? Nabal é o seu nome, e a loucura está comigo. Eu, porém, tua serva, não vi os moços do meu Senhor que enviaste. Agora, pois, meu Senhor, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, foste pelo Senhor impedido de derramar sangue e de vingar-te por tuas próprias mãos, como Nabal. Sejam os teus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu Senhor. Né? Convido vocês a acompanhar depois, não temos tempo para ler tudo, então você pode acompanhar depois esses versículos em diante, ao 27 em diante. E mostra aqui uma mulher intercessora. Né? Abigail aqui, ela estava intercedendo por Nabal. E Nabal não era um homem bom, né? Se você for ver o contexto, Nabal não era uma pessoa boa, era um homem muito mau. Mas mesmo assim, ela estava intercedendo por ele. Como isso é precioso para nós, né? É a característica de Cristo, como eu falei. Quem éramos nós? Pecadores, né? Nosso destino era o lago de fogo, mas Cristo intercedeu por nós. Cristo nos deu a salvação. Isso é muito precioso. E hoje, nós podemos pegar essa característica preciosa de Abigail e aplicar na nossa vida.
né? Nesse momento em que estamos vivendo, cada um em suas casas, cada um, eu creio que não está sendo fácil para ninguém, né? Muitos problemas têm se levantado, eu creio que na vida de todo mundo, financeiro, né? E tudo, familiar. E aí é esse momento de a gente se levantar como pessoas intercessoras, né? Interceder pela nossa família, que muitas vezes está precisando tanto, pelos nossos amigos, né? Uma semana dessa, uma amiga chegou para mim, aí falou, amiga, eu estou com depressão. Aí eu perguntei, mas por que você está assim, né? Ela disse, eu estou, por causa dessa pandemia, eu estou com depressão. E aí, como cristão, como filhos de Deus, né? Como mulheres e homens de Deus, qual é a nossa posição diante de uma situação assim? É nos comportar realmente como intercessores dessas pessoas, né? É apresentar elas a Deus. E muitas vezes, nós, no momento nós jovens, né, temos muito essa de apontar, né? A gente vê um amigo, sei lá, numa situação que a gente não concorda, e em vez de a gente interceder por ele, a gente acaba apontando, julgando. Essa não é a nossa posição, essa não é para nós cristãos. O que é para nós é interceder por cada um deles e apresentar eles ao Senhor. E isso aí, amados, a gente vai aprendendo com o dia a dia. Isso aí não é nem amanhã que a gente vai, pronto, amanhã eu vou acordar um intercessor e vou aí começar a interceder por todo mundo. Não é assim. O Senhor, ele vai nos ensinando. E ele tem nos ensinado esses dias, e ele vai continuar nos ensinando, porque ele quer que a gente chegue lá, ele quer que a gente alcance, né, a plenitude, ele quer que a gente alcance essa mulher intercessora, essa mulher com tantas características que foi posta aqui essa noite. Essa mulher que eu creio assim, que todos que estão ouvindo essa mensagem estão almejando ser, né? Porque quando eu vi a história de Abigail, eu disse, Senhor, eu quero ser uma Abigail. Vou chegar lá, né? Então, Jesus é o Senhor. Ainda temos tempo, Ingrid? Amém. Até Josama tinha compartilhado anteriormente essa questão de que ela não foi precipitada no falar. Lembra? Que a gente estava desfrutando antes dessa reunião, então Josama tocou assim, quando ela voltou desse encontro com Davi, ela chegou em casa, mas o que aconteceu? Nabal estava embriagado e dando um banquete lá na casa. E aí ela não falou nada, ela esperou, né? Quando foi ele acordar, e foi que ela foi falar tudo o que aconteceu, que todo mundo não morreu por conta disso, porque ela foi à frente, como foi interceder, né? Como Josama falou. Então, assim, é uma lição muito importante, a gente não ser precipitado no falar. Olha só, mais uma demonstração de uma qualidade. Amém, José? Porque falar, né? Amém, Aninha. Eu vou concluir com esse versículo que relata justamente isso que você está falando, viu? Amém. É em 1 Samuel, mesmo o capítulo 25, no versículo 36 e 37, que diz assim, voltou Abigail a Nabal, eis que ele fazia em casa um banquete, como um banquete de rei. O seu coração estava alegre e ele já muito embriagado, pelo que não lhe referiu ela coisa alguma, nem tão pouco, nem muito, até o amanhecer. Pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas e se amorteceu nele o coração, e ficou ele como pedra. Então, assim, né, como assim, esse agir precipitado é coisa do ser humano, né? Como nós, assim, muitas vezes agimos assim. Eu falo isso no nosso dia a dia, né? No nosso que é prático, somos humanos. A gente age precipitado muitas vezes na nossa vida. Precipitado no agir, precipitado no falar, né? Às vezes nós vamos pessoas que amamos sem querer, né? E aí depois temos que correr atrás de prejuízo, como diz, né? Pedir perdão e tudo. Mas aqui, a Bíblia quer nos ensinar que a gente precisa, primeiro que tudo, estar aos pés do Senhor, antes de qualquer coisa. Eu creio que quando ela viu aquela situação, né, quem de nós, nessa situação, o que faria, né? Você, aplicando para você, ouvinte, para você, né? O que você faria nessa situação? Se você chegasse em casa e visse aquela situação de embriaguez, né? Ou o esposo via a esposa, né? Ou ao contrário, né? O esposo visse a esposa e a esposa ou o esposo. O que você faria nessa situação? Agiria dessa maneira? Né? Ó, deixaria as coisas, olhava assim, não fala nada, nem muito nem pouco. Ela simplesmente diz, não, amanhã vai ser outro dia, vai estar mais calmo, e aí conversa. Porque esse é o ideal, né? Antes a gente se precipitar, a gente tem que ir diante do Senhor, né? Como é deitar a nossa cabeça no travesseiro, contar, pensar, meditar, e o Senhor vai nos iluminar, e aí a gente vai agir. Primeiro que tudo, a gente precisa estar assim, nessa comunhão íntima com o Senhor, estar sobre a luz. Sobre a luz a gente vê a luz.
sobre a luz do seu Deus do mundo, contra nossas ações, quando a gente deve fazer, o que não deve, quando calar, quando falar, né? Nem todo calar é bom, nem todo falar também. Então, a gente tem que estar dentro do Senhor para ter esse discernimento. Amém. Para finalizar aqui, Provérbios 29, 20, é bem forte. Ele diz assim, ó: Tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para o insensato do que para ele. Olha só, meu Deus, eu disse, Senhor, como a gente tem que aprender a como a Abigail, né? Principalmente é muito precipitada, que ela fala muita coisa e falar logo. Mas a gente tem tempo para tudo. Tem um momento a gente até se calar, um momento de pensar, falar na hora certa, no momento certo. É bem importante isso. Uma boa lição para a gente. E aí, Ingrid, quantos minutinhos nós ainda temos? Mais alguns. Alguns poucos. Pronto, então vai lá, conclui aí. Então, agora nós chegando ao fim da mensagem, né, desse programa. Eu gostaria de lembrar aos irmãos que não são as tribulações que vão formar o teu caráter. O teu caráter foi formado, né, um pouquinho cada dia. E aí, na tribulação, é que o teu caráter vai aparecer realmente quem você é. Sabe aquela pessoa que você esconde no seu quarto que você nem sabe, só sabe quando é uma pessoa que faz raiva a você, que aí você solta os cachorros tudo, você fica aí, né, uma fera, outra pessoa. E eu queria, né, te encorajar, né? A gente já citou algum programa, não sei se você nos acompanha há tanto tempo, se você assiste toda semana, né? Afinal, já são quantos anos? São 5 anos. O programa na Contramão? Desde 2015, hein? Graças ao Senhor. E aí a gente já falou algumas vezes, né, que não deixe as situações, o ambiente que você vive moldar o seu caráter, mas molde o seu caráter diante de Deus, diante da palavra do Senhor, como José bem citou. Na luz é que vemos a luz, ou seja, no Senhor, que é a própria luz, é que nós podemos enxergar um caminho. E eu queria, né, finalizar aqui voltando um pouco, né, com 1 Samuel, que após tudo isso acontecer, né, que Davi viu Abigail e que ela falou que ela se humilhou diante dele, ele fala: Bendito o Senhor, Deus de Israel. Ou seja, não primeiro bendito Abigail, bendito o Senhor, que é o Senhor também de Abigail. Ou seja, antes das pessoas nos verem, as pessoas vão ver a Deus. E ele fala assim: que hoje mandou você ao meu encontro. Davi reconheceu, testificou que realmente Abigail foi mandada por Deus ao encontro dele, como Abigail mesmo já tinha frisado nos versículos anteriores. E aí fala: bendita seja a prudência, a sua prudência, e bendita seja você mesma, que hoje me impediu de derramar sangue e de me vingar com as próprias mãos. E quando a gente percebe essa questão de Abigail, não é a Abigail que está falando: ai, sou muito prudente, ai, conta comigo, tá precisando, conta aí comigo. Não é isso. São as pessoas que veem o teu testemunho diário e elas vão contemplar isso, elas vão falar, verbalizar. Não é você que chega dizendo: ai, eu sou paciente logando. Aí vem uma pessoa que faz raiva a você, você já virou um bicho. Não, não é assim, sabe? E no 34 fala assim: porque tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de fazer o mal a você, porque por tabela Abigail ia sofrer com aquela morte toda. Se não tivesse se apressado. Lembra que antes eu falei que o servo disse: pense bem, veja o que vai fazer. Aí ele fala, e no seguinte, a reação dela foi pegar as coisas depressa e ele fala: que bom você foi apressada, né? E não tivesse sido apressado, não tivesse ido ao meu encontro, não teria ficado lá na Nabal até o amanhecer, nem sequer um do sexo masculino. Ou seja, se ela não tivesse apressado, se ela não tivesse correspondido à altura do problema, não tinha sobrado. Porque também se ela fosse, mas não tivesse suprido, não tivesse feito tudo o que ela fez, também não teria dado certo, sabe? São pequenos detalhes que a gente tem que aprender, que não somos nós que resolve, né? Que nós precisamos ir diante do Senhor e dizer: Senhor, me ilumina nessa questão, porque a minha alma está gritando, querendo clamar por justiça, sendo que em mim não há justiça. E no versículo 35, né,
Davi, ele recebe o que Abigail dá e ele diz: volte em paz para sua casa. Ou seja, um homem que ia promover guerra na casa dela, promoveu paz. Que ele disse: volte em paz para sua casa. Como você pode ver, dei ouvidos ao que você me falou e atendi o seu pedido. E como Joselma já bem citou, né? Passados uns 10 dias, o Senhor feriu a Nabal e ele morreu. Então, isso deixa pra gente, tipo, não precisava Davi ter feito não precisaria Davi sujar suas próprias mãos. Mas ela foi um agente fundamental nessa situação e o Senhor é que resolveu o problema que ela tinha e o problema que Davi tinha. E a gente precisa entender que não somos nós que resolvemos as coisas, mas o Senhor, como José bem citou. Ela não falou quando ele estava no momento de loucura, lá quando ele estava embriagado. Ela falou no momento que ele estava sóbrio e ele se entristeceu com aquela situação. E eu queria deixar esse encorajamento para você, né? Essa situação não transformou somente a vida de Abigail, transformou também a vida de Davi. E é isso que eu quero te encorajar, né? Suporte algumas coisas em temor ao Senhor. Não estou falando no sentido de violência, não, pelo amor de Deus. Estou falando assim, brigas rotineiras que você pode ter com seus pais ou que você pode ter com o seu cônjuge, que são coisas evitáveis. Briga porque a louça está suja, briga porque tem uma toalha em cima da porta ou na cama, briga por causa disso, briga, sabe? São coisas tão supérfluas que vão correndo as relações que você acaba deixando de exercer o Cristo dentro do seu lar. Essa pandemia veio mostrar, antes a gente estar comentando sobre isso, né? Antes de começar aqui a reunião. A reunião não. Antes de começar aqui o programa, a gente estava comentando sobre que essa pandemia veio trazer à tona o que nós realmente somos. Porque tá lá onde você congrega, né? Com os irmãos é muito fácil você botar uma máscara social e tipo, sou de boa, está tudo bem, olha aqui, estou desfrutando do Senhor. Mas vai ficar 2 meses, já tem uns 2 meses que a gente está em casa, vai ficar 2 meses em casa, tendo que fazer as coisas direto. Não sei se todo mundo na sua casa está dentro de casa mesmo, se algumas pessoas estão trabalhando. Mas vai ficar aí 2 meses direto, sem poder ir na rua, sem poder ter lazer, sem poder ter nada, o tempo inteiro com a sua família. Ou seja, isso é uma lição preciosíssima que o Senhor está nos mostrando. Além de ser vencedores fora de casa, o Senhor quer que sejamos vencedores dentro do nosso próprio lar. E todos os dias temos oportunidade de nos reconciliar com as pessoas, não sei com quem você mora, se é com sua avó, sua tia, sua mãe. É a oportunidade de reconciliar com os seus irmãos, com as pessoas que estão no seu lar, para que você seja reconciliado também com Deus. Porque se você fica guardando amargura, sei lá, pode ser que que Abigail tivesse triste com Nabal, mas aquela situação não impedia dela ser uma pessoa prudente diante de Deus. Ela era alguém que temia ao Senhor. E por temer ao Senhor é que eu confundo direto, que Abigail teve todas as atitudes que ela teve. Isso nos encoraja muito, e isso é o que eu quero te encorajar também. Não deixe que as situações ao teu redor interfiram no seu caráter, mas deixe que Cristo molde quem você é. Amém. Amém. E aí, mais alguém vai compartilhar mais algum ponto? Não, né? Então a gente vai compartilhar, Joselma? Eu quero só aqui deixar uma frase que eu até copiei aqui, que nessas situações, né, difíceis que a gente tem vivido, e vamos viver, porque a nossa vida cristã não é uma vida fácil, né? É o Senhor que nos ajuda, nos conforta, nos consola. E diz assim, que a sabedoria só vem quando nós aceitamos a disciplina do Senhor. Então, diante disso tudo, o Senhor tem nos disciplinado, né? Então, nós precisamos aceitar essa disciplina. Se a gente não aceitar a disciplina, a sabedoria não vem. Nas situações, a gente não sabe como lidar. Então, aceitando a disciplina na presença do Senhor, aí o Senhor nos dá sabedoria para lidar com tantas situações difíceis. Amém. Amém. Então, com esse compartilhado de Joselma, a gente conclui aqui esse programa Na Contramão. Agradecemos a todos vocês que nos ouviram, estiveram conosco acompanhando tanto pela rádio como pelo YouTube. E a gente finaliza aqui
Vamos orar aqui um minutinho, agradecendo ao Senhor por essa oportunidade que Ele nos deu e abençoando aí todos vocês que nos ouviram. Senhor Jesus, Amém. Senhor, obrigado por esse programa Na Contramão. Amém. Obrigado pela Rede Fé, que o Senhor tem usado para levar a tua palavra para tantas pessoas. Amém. Obrigado pelo que o Senhor nos falou hoje por meio dessa história de Abigail. Sim. Senhor, permita que cada um de nós possamos viver Sim. isso que nós ouvimos, Sim. que não seja apenas uma palavra exterior, Sim. mas que possamos cada um de nós viver o que nós ouvimos. Sim. Queremos ser transformados por Ti. Amém. Ó Senhor Jesus, Amém. abençoa cada um dos ouvintes. Sim. O Senhor sabe as necessidades de cada um, Verdade. aqueles que estão enfermos, Sim. aqueles que estão nos hospitais, Sim. foram acometidos dessa enfermidade, Sim. mas o Senhor é todo poderoso. Sim. E em Ti colocamos todas essas vidas em Tuas mãos. Amém. Que o Senhor possa curar todos eles, Sim. trazer uma cura definitiva para essa doença Sim. e também dar força e fé àqueles que estão nesse momento sofrendo com seus familiares hospitalizados. Sim. Ó Senhor, nós Te louvamos por essa oportunidade. Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Como somos tão frágeis, tão pequenos, fracos mortais. A ansiedade domina, a angústia, a falta de paz. E é nesse momento que devemos refletir que há alguém nos céus cuidando de tudo aqui. Sim, há um Deus tão lindo, rico em graça e amor, que do alto está vendo nosso lamento e dor. Então vamos crer, confiar que Deus o melhor irá fazer, virá em nosso socorro, não há o que temer. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se converter dos seus caminhos maus, Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. estarão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Sim, há um Deus tão lindo, rico em graça e amor, que do alto está vendo nosso lamento e dor. Então vamos crer, confiar que Deus o melhor irá fazer, virá em nosso socorro, não há o que temer. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Estarão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Sim.